Olá, pessoal. Estou muito contente de estar com vocês, novamente falando sobre esse tema tão importante, que é sobre o despertar da consciência, mas eu pego esse foco, esse fio aqui que parece que é um fio muito preciso do abuso emocional, e a gente sabe que o abuso emocional, ele surge em diversas áreas da vida, e hoje mais do que nunca está muito evidente o quanto que o abuso emocional, o narcisismo perverso, ele aparece nas esferas inimagináveis. A gente vê isso dentro de um lugar de política, dentro de clubes, dentro de relações sociais, dentro de, lugares aonde você vai fazer as suas preces, igrejas, e com os cônjuges, com as esposas e com os filhos. E a live de hoje é o que fazer e como perceber se acaso dentro da sua família você tem um filho narcisista perverso. Como você reconhece que ele é um narcisista perverso e dá para ver isso desde cedo? Essa criança é assim? E se você tem um irmão ou uma irmã narcisista perverso? Como que você reconhece? A gente sabe que existe um sistema familiar e que esse sistema, cada pessoa faz parte de uma engrenagem para que esse sistema funcione de modo equilibrado. Agora, se tem uma pessoa que está exacerbada num jeito de funcionar e que é mais abusiva, que comanda de modo manipulativo, o que será que está acontecendo nessa família que essa pessoa se sobressai em meio a essas manipulações, em meio a inverdades, e qual será o ganho dessa pessoa dentro da família, um filho, que ganho esse filho tem emocional de agir como ele age, o que fazer e como diagnosticar essa pessoa. Então eu sou Silvia Malamude, sou psicóloga, trabalho há muitos e muitos anos com narcisismo patológico, e em cada live que eu faço, eu falo de alguma característica do narcisismo perverso, sobre vítimas, sobre abusadores, sobre situações da atualidade. E hoje, como o assunto é bastante importante também e não é tão falado, eu peço que vocês prestem muita atenção nesses detalhes que eu vou abordar, porque por mais difícil que seja você perceber que você está com um parceiro, com uma parceira abusiva, e que muitas pessoas só percebem quando elas já estão muito, muito, muito detonadas, quando elas já estão sem forças. É claro que, graças aos céus, que hoje em dia existe muita comunicação, livros que falam, pessoas como eu, Silvia Malamude, que falam, que abordam sobre esses temas. Agora, quando você tem um filho narcisista perverso dentro da sua própria família, o que será que acontece nesse ambiente familiar, nesse sistema? Será que é só ele o narcisista? Será que vocês abriram espaço para que existisse uma pessoa com esse tipo de personalidade? O que será que aconteceu? E vem aquela velha pergunta: é culpa minha? Onde foi que eu errei? E como que esses irmãos aprendem a lidar com este irmão pseudo-poderoso e assustador ao mesmo tempo, que faz ameaças veladas que não se cumprem, mas que podem se cumprir. Então, qual que é a ameaça principal velada deste filho e deste irmão? A gente vai falar nessa história que eu vou contar para vocês, que é um filho. Pode ser uma filha também, mas vamos lá, um filho. Qual que é a ameaça velada em que todos entram dentro dessa condição e se submetem a esse filho? Qual que é a ameaça que esse filho deita e rola nessa família, sendo que ele sempre consegue o que ele quer, por mais difícil que seja, por mais louco que seja, ele consegue o que ele quer. Então, a ameaça velada é: eu te abandono. A mesma dos relacionamentos afetivos. Eu te abandono,
você não é um bom pai, eu rompo afetivamente com você. E isso é desse filho para os irmãos também. E uma ameaça de raiva, porque existem brigas muito fortes, aonde ele vai se colocar de vítima e vai articular de tal maneira para mostrar para esses pais que eles não são e nunca foram pais bons o suficientes. Então esses pais vão virar reféns desse filho. E como que eles viram reféns desse filho? Sendo agradadores desse filho. Aí você vai perguntar para mim: esse tipo de relação de ser agradador desse filho, ele começa quando o filho se manifesta como um narcisista perverso ou antes? O que vocês acham? Então eu vou falar para vocês 2 visões aqui. Em primeira instância, antes, quando os pais não colocam limites e quando os pais acabam agradando e sendo reféns dessa criança. Então eles não tratam a criança como criança e tratam como um pedaço deles que, para estar maravilhoso e bonito, precisa ser alimentado em todos os desejos o tempo todo. É aquilo que a gente fala do narcisismo perdido, que os pais tentam recuperar neste filho para que ele se sinta, para que ele seja magnânimo o tempo todo. Então é uma ferida desses pais e que eles querem resolver através desse filho. Então esse filho intui, percebe que ele precisa ser agradado. É a modelagem que estão fazendo para essa criança. E ele se acostuma que os desejos deles têm que ser satisfeitos de imediato. E se ele não for satisfeito de imediato, ele vai ser o raio-x dos pais. Os pais vão ter o medo de entrar no contato nesse lugar ferido deles, de abandono. E é aí que ele vai girar a roda dessa situação narcísica dele e dos pais. Então essa é uma interpretação um. A interpretação 2, nasce assim? Essa é uma dúvida que existe, que a gente fala que existe, diferenças no córtex pré-frontal, existem diferenças e que a gente não sabe quem nasceu antes, o ovo ou a galinha. Então, aqui vai ficar a pergunta que não vai ter uma resposta exata. A gente está trabalhando com situações que ativaram esse tipo de conduta. Poderia ter ativado em outra criança, poderia também e não. E por que ativou nesta criança? Porque provavelmente essa criança já tinha essa parte transgeracional para se desenvolver nesse lugar, ou porque a criança já vem com essa predisposição. Mas isso, nesse momento, é o que menos importa, porque não vai resolver a situação emergente de, magnanimidade e de tirania dessa criança, adolescente e que vai virar um adulto. Outra circunstância que acontece muito também é uma identificação, uma introjeção massiva com um pai ou uma mãe abusador. Então esse pai ou essa mãe abusadores, eles podem escolher essa criança como sendo a criança que vai ser controlada, que vai ser diminuída, e em vez dela ser o bode expiatório, em algum momento ela introjeta, assim como o pai faz com os outros filhos, esse filho introjeta, se identifica com o agressor e passa a agir exatamente como esse pai. Por exemplo, se o pai é o abusador, que ele é um abusador que reprime, que diminui, que não deixa esses filhos, o filho ser um homem, a mulher ser uma mulher conforme vai crescendo. Então, é sempre meio a críticas. No mundo social, eles são ótimos. Nos bastidores, dentro de casa, existem repressões, reprimendas, e essas crianças vivem pisando em ovos. E se não fazem a contento desse pai, a terra treme, porque a ira desse pai, o castigo desse pai é inominável. E aí pode sim ser uma percepção meio consciente, inconsciente dessa criança, que o pai ameaça, 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 mas ele não vai embora, ele não me manda embora. Então eu uso a mesma arma.
a mesma arma. E aí eu vou ganhar esse jogo. E aí o jogo vai virando conforme essa criança vai se tornando adolescente. E aí vai virando o jogo até que esses pais vão ficando mais frágeis e essa criança, adolescente, adulto vai deitar e rolar em cima desses pais, que vão ameaçar de rompimento, só que agora quem ameaça é esse filho. E pior, esse filho rompe. E o filho magnânimo, desde pequeno, que ele é suprido de todas as formas, ele rompe também. Ele não só ameaça, como ele rompe. Ele pode romper com os irmãos, então ele coloca todos como os benfeitores, os que fazem bem a ele. E tudo tem que ser sobre ele. Senão ele faz um escândalo. Sabe como criança de 4, 5 anos que faz birra, se joga no chão? O jeito deste filho narcísico se jogar no chão é fazer escândalos, não fazer coisas que são difíceis. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de situações de filhos narcísicos e como que esses pais chegaram no meu consultório. E também da importância de ter um diagnóstico, quer pelo teste de Rorschach, quer pela consulta terapêutica também. Na verdade, eu acho que é um bem bolado que precisa ter um diagnóstico claro para saber como lidar com esse filho e esses pais e essa família, como um sistema, precisa fazer uma terapia, individual ou familiar. Dificilmente esse indivíduo vai querer fazer uma terapia familiar. E se ele fizer, ele vai estar dentro, porém fora da situação familiar. Ele vai cumprir um papel evidente, onde ele vai, pela ausência dele na presença, vai ser tudo sobre ele. Ele vai o que vai incomodar na sessão terapêutica, as pessoas vão ficar falando e ele vai gerar aquele clima de mal-estar e vai ficar a evidência de quem ele é e de como ele é. O que que ele vai aprender numa sessão terapêutica? Ele vai aprender como que ele precisa funcionar para ficar melhor no jeito que ele é. E vai se encher rapidinho, porque vai ser incômodo para ele e ele não está acostumado com incômodo. Então eu vou contar aqui uns 2 exemplos de pessoas que vieram. Uma vez chegou um casal no meu consultório, são exemplos que estão me vindo, essas lives, eu tenho algumas pautas que eu acho importante falar para vocês, e a live inteira ela é espontânea. Então eu vou falando o que me vem de lembrança para conduzir esses exemplos. E o que me veio agora foi de um casal já mais idoso e que eles vieram, pedir uma orientação de como tratar esse filho adulto tão difícil, tão difícil. E que eles já fizeram tudo para agradar esse filho, para esse filho se acalmar. E esse filho é irredutível e é escandalosamente difícil de agradar. Então, os exemplos que eles me trouxeram na época: é um menino que nunca deu certo nos estudos, que teve que fazer aquele supletivo rápido para poder passar de ano e que nunca se encontrava, dentro de um contexto que agradasse ele. Até que esse menino, adulto já passou da adolescência, ele descobriu que o sonho dele era fazer aviação. E esses pais pagaram um quarto para ele, numa cidade, ele conseguiu, ele queria fazer brevet, ele conseguiu, ele tem um grau de convencimento muito grande, ele conseguiu, e aí começou de novo os transtornos, porque o quarto era pequeno, que era um escândalo, que ele não poderia ficar jamais num quarto tão pequeno, que eles não gostavam dele porque eles estavam dando esse quarto pequeno, até que os pais foram até o lugar, já sabiam como que era esse quarto, que era uma kitnet, e ele exigiu que esses pais alugassem um apartamento maior para ele, o que foi feito. E isso daí não durou nem 6 meses, porque ficou chato as aulas de brevet. Ele não gostou. Ele achou que as pessoas eram chatas, que as pessoas eram impacientes com ele, que ninguém tinha paciência
e que ele já sabia algumas coisas e ninguém queria ouvir o que ele já sabia, porque ele já tinha visto na internet. E ele ficou muito bravo e voltou para casa louco da vida e nunca mais queria saber desse lugar da de tirar brevê, de ser um aviador. Bom, um piloto. Ele chega em casa e o pai vai lá fazer supermercado para ele. E quando ele vai fazer supermercado, o filho pede um suco de laranja e tem que ser de uma marca X, porque a marca é a marca que ele gosta, as outras ele não gosta. E na hora de comprar não tinha essa marca de suco de laranja, isso foi o que aconteceu na consulta que eles me contaram. E o pai resolveu pegar uma outra, já meio pisando em ovos, com medo que o filho fosse fazer algum escândalo. O que fez? Ele viu o suco de laranja, falou que o pai não leva ele a sério no que ele gosta, fez um escândalo, derrubou todo o suco de laranja no chão. O pai começou a brigar com ele bateu no pai, o pai bateu no filho e o cachorro que estava lá ficou louco e mordeu os dois e mordeu o rosto do pai. Então o cachorro também ficou louco e tirou um pedaço do rosto do pai. Então, gente, para vocês verem a situação como ela pode ficar de grave a pior, que infelizmente não é diferente de um relacionamento abusivo entre um casal que vai para a via de que vai para a via de agressividade física. Tudo por quê? Porque tem que ser do jeito que eu quero, existe uma irritação absurda da autoimportância e todos à volta ficam reféns de uma pessoa que está altamente enlouquecida no ego, no próprio ego, na dificuldade de receber uma frustração e na ameaça de rompimento e na culpabilização desses pais que eles não dão afeto suficiente. E esses pais chegaram a um ponto que não tinha com quem conversar mais, tudo que falava era uma agressividade enorme, e esse é um dos casos mais contundentes, mais fortes que eu atendi de um filho narcisista perverso que transformava as coisas de uma maneira totalmente distorcida, distorcia as palavras dos pais e era uma vítima. Aí vocês vão me perguntar: "E ele tem amigos? Os amigos não foram para a faculdade? Como é que é isso?" Os amigos desse rapaz especificamente, sim, foram para a faculdade, ele foi se distanciando desses amigos e não sobrou praticamente ninguém, porque todos foram se encaminhando. Para onde que esse rapaz foi? Para a internet. Que lugar da internet ele foi arrumar um lugar para ele ter um mínimo de socialização? Ele foi para subinternet. Eu não sei o nome que fala internet, eh, que não tem coisa boa na internet. Bom, final da história. Esse menino, ele foi para um lugar educacional. Então, ele foi para um lugar educacional para ele ter uma reeducação de como lidar e como entrar em sociedade. Porque ele foi para o extremo da magnanimidade e da falta de recursos internos para lidar com frustrações. Então, esse daqui é a máxima da máxima da máxima do adoecimento. Os pais aprenderam a dar limites, foram se proteger sem culpa, fizeram um trabalho terapêutico para poder lidar e para eles poderem se acolher naquilo que eles ofereceram de fato para esse filho que não teve limite nenhum e foi para saciar esse menino, que era um pedaço deles mesmo. Então teve uma terapia desse sistema, desse pai, dessa mãe, que casaram as próprias neuroses e acabaram projetando no filho as carências que eles próprios tiveram. Muito bem, essa é uma faceta. Agora, a gente tem outras facetas que podem ocorrer e que às vezes as pessoas não percebem direito que tem um irmão narcisista perverso, que tem um filho narcisista perverso. Aqui foi, de fato, uma aberração, um adoecimento em amplo espectro. Agora, existem muitas outras situações
onde o adoecimento, ele não é muito claro, mas existe um constrangimento total em relação a como lidar com o fulano que é muito sensível. Então, ele é muito sensível ou ele é manipulador? Ele realmente, ele está magoado com situações que são pautáveis de ser magoável, ou ele tem uma espécie de situação onde ele se vitimiza, causa culpa nos outros e manipula a situação para ele ser a vítima da história e conseguir o que ele quer. Ele manipula esses pais. Você pensa um pouquinho, você, se você tem algum irmão ou se o seu filho é assim, se ele te manipula a ponto de você ceder por culpa, de você não conseguir dizer um não por culpa, dele fazer um jogo com você, aonde você prefere ceder do que ter que convencer o seu filho que você está educando ele. Aonde se você não fizer o que ele quer, do jeito que ele quer, ele faz o gelo com você afetivo. E perceba também se esse seu filho, ele faz intriga entre os irmãos, para ele ser a vítima ou para ele ser o preferido. Se ele divide para governar, se ele faz intriga entre você, o casal, o pai e a mãe com os filhos, se ele é uma criança que acaba manipulando o ambiente para ser sobre ele, para ficar a briga e ele se sair bem. Se ele é um filho que tem de dia a dia desqualificar e tirar sarro dos irmãos, desqualificar e fazer bullying em amigos, se ele é chamado na escola como aquele líder que é o líder negativo, que é o líder que deprecia os colegas ou algum colega mais frágil, mais diferente. Então são várias nuances que vão dando o colorido desse aspecto que não precisa ser um psicopata. "Ah, ele é um psicopata, não sabe lidar com as pessoas, ele é perigoso". Não, ele pode ser sim um líder negativo, onde ele se acha o tal, o mais belo, o mais importante, e ele vai transitando e causando confusão aonde ele anda. As meninas querem sair com ele, ele é o sedutor e ele na escola é conhecido como aquele que faz as meninas caírem de amor por eles e sofrerem por ele. E ele é o cara que vai se enaltecendo cada vez mais. E esse não é o cara que não vai estudar, ele vai estudar. Ele vai ser o melhor trapaceando os outros, porque o narcisista perverso, ele sabe o que é bom. Ele sabe que ele quer ser mais do que o outro. Ele sabe que ele, muitas vezes, fazendo uma escalada social, ele alcança o reinado que ele deseja, que é um ideal que ele vai querer cada vez mais, trapaceando, fazendo jogo. Ele vai para as empresas fazer isso. E ele vai conseguindo, se as pessoas não ficarem espertas, ele vai conseguindo galgar os cargos, vai casar com uma moça que vai ajudar ele nessa carreira, se for o caso, que costuma ser. Ele vai casar com uma pessoa que propicia ele. Ou ela vai se apagar, ou ela vai ser uma moça de posses, aonde ele vai olhar, ele tem um olhar, assim, bem focado no que ele deseja. E ele vai ser a pessoa que conquista à custa dos outros. E aí vai ficar todo o sistema novamente nesse ciclo de abuso. Então, se você tem um filho que você suspeita que pode ser um narcisista perverso ou que você tem evidência que é um narcisista perverso, perguntas que você tem para se fazer antes de tomar uma atitude mais incisiva. Pergunte se você observe se você exige demais desse filho, se você deprecia as relações desse filho ou se de fato
ele é a pessoa que está te depreciando como resposta dessa sua depreciação, ou se é uma característica dele de funcionamento que precisa de freios e limites dos pais. Então, voltando aqui para ficar mais claro, existem pais que projetam muita parte negativa nos filhos. É difícil os pais reconhecerem isso, mas pode acontecer e não é pouco, por mais que esses pais tenham o ideal de serem pais bons, às vezes eles não conseguem ver a parte boa nos filhos, por várias questões que eu não vou entrar a fundo agora. Então, se você suspeita que você tem um filho narcisista perverso, a minha indicação para você é que você vá falar numa sessão de terapia, num processo terapêutico, para você ter certeza de que ele é, e faça também um exame no seu filho. Coloque ele numa terapia, consulte o pessoal da escola, fale com quem está próximo e vai observando, assista esses vídeos, leia livro, para observar se ele é a pessoa que está realmente manipulando e que ele precisa ter esse ego dele totalmente inflado e se ele de fato faz essas manobras de manipulação e de depreciação do outro com a ameaça do abandono. Eu tenho uma história, que é a segunda que eu quero contar para vocês, de uma mãe muito estável emocionalmente e que ela se deu conta que esse filho era um narcisista perverso, que ela precisava saber como que educar ele. A história dessa moça é que ela era casada com um narcisista perverso, teve esse filho, se separou desse narcisista perverso, esse filho continuou na dinâmica entre os pais, né, vai na casa do pai, depois fica na casa da mãe, e ele começou a funcionar do mesmo modo que o pai, poderia não funcionar do mesmo modo que o pai, mas nesse caso específico ele começou a funcionar exatamente igual. Essa moça, eh, eu estou aqui misturando as coisas, porque pode ser um moço, uma filha. Essa moça, ela foi procurar terapia, e essa terapia ajudou ela a ver as características dela em relação ao filho, o desespero dela e a necessidade dela saber de um diagnóstico desse filho para saber como lidar. Então, no processo terapêutico, por mais que ela falasse, ainda ficava subjetivo. Ela foi buscar ajuda externa, de uma terapia, de um diagnóstico específico, e ela teve a certeza do funcionamento patológico desse filho. O que que aconteceu depois disso? Ela percebeu que, de fato, existia com ela uma falta de vínculo, ou um vínculo que era de acordo com o que ele necessitava, então era um pseudo vínculo, onde ela ficava refém, com todas as manipulações. Mas a partir do momento que ela percebeu o modo como ele funciona e validou que ele sim, ele estava dentro desse espectro, ela teve a liberdade e a calma, por mais difícil que seja, de saber como lidar com esse tipo de patologia, que é uma doença da mente, que é difícil de entender, porque não é como uma pessoa que tem um surto psicótico. Ela conhece a realidade. Ela não está em delírio, não está em nada disso, ela conhece a realidade, mas ela tem o transe que ela precisa ser magnânima, que ela precisa ser a melhor, que ela precisa ser superior e que tudo fica enfadonho para ela. Então, o que eu quero colocar para vocês é que é muito bom quando vocês têm esse diagnóstico preciso. E que esse diagnóstico ele pode ser um divisor de águas, desde que a família faça um processo terapêutico para saber lidar e para saber acomodar culpas, se acolher nas dores,
se acolher em possíveis condutas que tiveram que: "Ah, será que foi isso que fez ele ficar assim? Será que foi aquilo?". Então que possa fazer um tratamento terapêutico para que possa resolver todas essas questões em relação a esse filho adoecido nesse nível e que possa ter orientação devida para saber como lidar de modo amoroso, mas mais emocional e tomar as atitudes precisas sem entrar nessa rede tóxica de clausura, que é o que essa patologia incita em quem está perto. Então, hoje eu não falei especificamente o que é o narcisista perverso, como eu já falei em outras lives. Então, eu sugiro que, se ficou alguma dúvida sobre esse tipo de funcionamento do narcisista perverso e como que é a profundidade dessa patologia, existem diversas lives minhas onde eu explico, especifico muito sobre isso. Agora, hoje especificamente, o direcionamento foi para que você saiba como lidar com um filho narcisista perverso, saber o espectro disso que pode chegar às alturas de um funcionamento muito difícil e pode ter outras nuances de funcionamento ainda dentro dessa patologia. Então, que você, mãe, pai, irmãos, possam fazer um trabalho terapêutico ou leiam livros, despertem para saber como lidar com essa pessoa que faz parte do sistema familiar de vocês, para que tudo tenha uma posição todos tenham uma posição saudável, onde cada indivíduo desse sistema seja um indivíduo, ou seja, indivisível, e que não precise desse outro para se complementar nas energias. Aí para fazer esse sistema andar de modo adoecido. Que cada pessoa desse sistema deixe esse sistema funcionar onde as pessoas sejam indivíduos. Então, quanto mais cada um dessa família conseguir agir de modo independente, observando a pessoa que nessa engrenagem quer tirar a energia do outro e conseguir se manter, essa pessoa ou vai ter um processo inequívoco de mudança ou ela vai ter que sair do sistema. E é aí que vocês vão ter que se trabalhar, porque ela pode sair espontaneamente e pode sair de outras maneiras onde as pessoas podem sair também. Então, tem um monte de variáveis que pode acontecer para melhor, por mais difícil que seja esse cenário. Ah, vai sair, vai mandar embora, não vai mandar embora, ele vai embora, eu vou embora, vai continuar, mas vai melhorar. Isso daqui a gente vai ver de acordo com quando esse sistema ficar mais saudável, o que que acontece com as peças do sistema, com as peças deste tabuleiro. É isso, meus queridos. Então, eu estou terminando essa live hoje com um uma lição para vocês. E essa lição é uma lição de reflexão. É uma lição que eu peço para vocês, que vocês possam, se quiserem comentar aqui sobre os abusos que vocês têm na família, ou falar que é do vizinho, ou falar que é de quê, façam como for bom para vocês. A gente vai trocar, vocês vão trocar um com os outros, eu vou ajudar vocês. Mas além disso, eu peço que vocês escrevam 3 situações de abuso, onde vocês diagnosticam que é um abuso emocional, que vocês viram na família de vocês, ou na vida, ou que vocês mesmos passaram. Lembrando que quanto mais a gente coloca para fora, menos diminui a tensão interna. Então, por favor, compartilhem e façam o exercício de escrever, porque vocês vão organizar na mente de vocês verdades que vocês passaram e vão colocar na forma escrita. E isso é muito regenerador, é saudável, traz saúde emocional. E a escuta de vocês poderem comunicar um com os outros e serem ouvidos também traz saúde emocional. Então essa é a minha mensagem de hoje. Um grandíssimo beijo para vocês e que nós possamos estar
cada vez mais saudáveis, lúcidos e, por que não dizer, quanto mais despertos, melhor.